Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez receber-lhe em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso estudo de probabilidade. Vamos trabalhar agora outros eventos de probabilidade. Então, nós já tivemos aquele momento inicial, né, onde nós tratamos o conceito de probabilidade, né? O que é probabilidade, professor? Probabilidade tem que ser associado à chance de algo ocorrer. Então, probabilidade é digamos assim, um elemento que nós temos para encontrar as chances de um determinado evento ocorrer ou não. E para isso, nós podemos ou não fazer uso de algumas formulações. Então, as fórmulas, elas são mecanismos que nos ajudam, que nos auxiliam para encontrarmos as chances de determinado evento ocorrer. Bom, nós já tivemos esse primeiro momento, agora a gente vai partir para um segundo momento. Qual que seria esse segundo momento? Vem comigo, galera, ó. Nós vamos estudar na aula de hoje eventos como união e intersecção de eventos. Como que eu calculo a probabilidade quando eu quero unir dois eventos ou eu quero encontrar a intersecção entre eles? Qual é a probabilidade da união? Qual é a probabilidade do complemento? Qual a probabilidade condicionada, a probabilidade só da intersecção e, na sequência, obviamente, como nós sempre fazemos, vamos resolver alguns exercícios aí que já foram cobrados em algumas bancas. Tranquilo? Então, vamos dar o pontapé inicial. Só que antes da gente falar em probabilidade da união, probabilidade da intersecção, vamos recordar bem brevemente o que é unir eventos e o que é intersecção de eventos. Porque nós temos que partir do pressuposto que você já entende o que é a união de eventos. Então, vamos lá. A união de dois eventos, em que situação ela acontece? Primeiro, a simbolização. Para eu indicar que eu quero fazer a união entre dois eventos, eu faço uso de símbolos. Poderia escrever? Poderíamos escrever. Mas não é muito comum aparecer a união B na forma expressa, escrita. Geralmente apresenta-se na forma simbólica. O A representa um determinado evento A ou um conjunto A e o B um determinado evento B ou um conjunto B. E esse símbolo Uzinho indica que é a união de A com B. Bom, o que acontece? Um outro exemplo aqui, ó. Evento F. Ocorrência de um número par ou número múltiplo de 3. Veja bem,
eu vou fazer o lançamento de um dado, e eu quero verificar nesse dado a ocorrência de um número par ou um número múltiplo de 3. Então, eu tenho aqui, ó, evento C, número par, 2, 4 e 6. Letra D, múltiplo de 3. Beleza? Então, eu tenho múltiplo de 3, eu tenho o 3 e o 6. Números pares, eu tenho 2, 4 e 6. Tranquilo? Bom, o que eu quero buscar aqui agora? A união entre esses dois conjuntos. Eu vou unir o conjunto C com o conjunto D. Ou seja, a união de um número par ou um múltiplo de 3. Como que vai ficar? União entre eles, a resposta é 2, 3, 4 e 6. Professor, a pergunta é bem propícia. Como que eu sei que, diante do que está escrito, eu tenho que calcular a união? Então, veja bem, existe uma palavrinha, uma palavra, que é o indicativo da união, que no nosso caso aqui é a palavra ou. Quando o exercício pede uma coisa ou outra, ele está indicando que eu tenho que unir os dois eventos. Então, qual é a ocorrência do evento A ou evento B? Então, ele está pedindo para que eu una o A com o B. E a palavra ou é o indicativo da união. Tranquilo? Guardem bem isso, galera. Ou está associado à união de dois eventos ou dois conjuntos. Beleza? Bom, então eu vou ter que ter no conjunto formado elementos de todos os eventos ou de todos os conjuntos envolvidos. Bom, e a intersecção? O que é a intersecção? Na intersecção, eu só posso apresentar os elementos que são comuns, ou seja, um elemento que pertence tanto ao evento A quanto ao evento B. Então, nós dizemos que a intersecção, simbolicamente, é representada assim. Então, eu tenho um evento A, eu tenho um evento B, e prestem bastante atenção no símbolo que está sendo utilizado. É aquele mesmo U, só que agora voltado com a abertura para baixo, portanto, um Uzinho de cabeça para baixo, e eu leio da seguinte forma: A intersecção com B. Tranquilo? Bom, na prática, como que fica isso? Ocorrência de um número par e múltiplo de 3. Olha, eu peguei o mesmo exemplo anterior, tá? No lançamento de um dado, a ocorrência de um número par e múltiplo de 3. Então, eu já tenho, né, os dois conjuntos, né? O conjunto de número par 2, 4 e 6, já vimos anteriormente, e os múltiplos de 3 é o 3 e o 6. Aí eu pergunto para os senhores, para as senhoras aí, qual é o valor que aparece tanto em um quanto em outro ao mesmo tempo? Professor, é só o número 6. Então, nós dizemos que a intersecção entre ser um número par no lançamento de um dado e ser múltiplo de 3, só tem uma possibilidade aqui, que é o 6, que é exatamente a intersecção deles. Aí você pergunta, professor, como que eu vou saber que se trata de uma intersecção? Assim como a união, a intersecção está associada também a uma palavra. Qual é essa palavra? A palavra E. Então, E indica interseção. Evento A e B. Quer dizer que tem que ser simultâneo, ao mesmo tempo. Tem que ocorrer os dois. Ocorrendo o A, ocorre o B ao mesmo tempo. Portanto, estou falando de uma intersecção. A e B. Quando eu tenho A ou B, então, nesse caso, eu estou tratando de uma união. A palavra ou representa união. Aí eu faço a união entre os dois para descobrir quantos elementos nós temos à disposição. Beleza? Tranquilo? Então, ó, até agora o que eu preciso que você guarde? Que a palavra ou indica união, que a palavra e indica intersecção. Tranquilo? Compreendeu isso? Beleza, tá valendo. É o que eu espero até agora, esse momento. Vamos lá, galera. Continuando, então.
Agora sim, falando de probabilidade da união. A gente parte do pressuposto, o que é probabilidade? É o número de elementos de um evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. São as possibilidades de um determinado evento ocorrer, a quantidade de possibilidades de um evento ocorrer, dividido pela quantidade de todas as ocorrências possíveis. É isso que é a probabilidade. Beleza. Então, na probabilidade da união, nós podemos ter duas situações. Primeiro, eventos mutuamente excludentes. Para que você entenda isso de uma forma clara, preste bastante atenção aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um exemplo de um conjunto que eu vou chamar de A. E aqui um outro conjunto que eu vou chamar de B. Beleza? Se eu quero fazer a união entre esses dois conjuntos, então eu vou ter que pegar todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B e colocá-los dentro de um único conjunto para representar a união. Então, automaticamente, eu pego aqui todos os elementos de A, pego todos os elementos de B e vou juntá-los. Quando que os eventos são mutuamente excludentes? Quando não existe intersecção entre eles. Observem que o evento A e o evento B não têm nenhuma região comum aos dois. O A e o B são eventos isolados. Os elementos que fazem parte do evento A são diferentes dos elementos que fazem parte do evento B. Por isso, nós dizemos que eles são mutuamente excludentes. Aí, nesse caso, a probabilidade da união vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B. Simples assim. Tranquilo? Eu pego todas as possibilidades de A mais todas as possibilidades de B. Agora, eu posso ter uma outra situação também em que exista intersecção entre eles. Se nesse caso existir intersecção, como assim, professor? Vou desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um evento A, eu tenho aqui um evento B. Beleza? Então, eu tenho aqui um evento A e um evento B. Como eu quero fazer a união de A com B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os elementos de A, vou pegar todos os elementos de A, então está aqui, ó, todos os elementos de A. Vou pegar também todos os elementos de B. Por quê? Porque nós estamos falando em união, correto? Então, eu tenho que pegar tudo que é A e tudo que é B. Porém, eu tenho aqui uma observação. Ao pegar os elementos de A, eu peguei todos os elementos compreendidos no círculo do A aqui, ó. Ao pegar os elementos de B, eu peguei todos os elementos contidos no círculo do B. Porém, existe uma região aqui que contém tanto o elemento de A quanto de B. E essa região, ao pegar os elementos de B, eu estou contando duas vezes. Por quê? Eu peguei essa região quando eu peguei os elementos de A. Então, essa região já está incluída. Aí, quando eu pego o B, eu não pego só essa parte de B até aqui. Eu pego todo o B. Portanto, entra essa região novamente. Então, ela está sendo contada duas vezes. E aí, como que nós resolvemos isso? Então, eu não posso somar o A mais o B, como eu fiz anteriormente. Eu vou ter que somar o A mais o B, porém, eu terei que tirar a intersecção entre eles, que é exatamente esta região aqui. Então, eu pego tudo de A, pego tudo de B e desconto essa parte, porque eu estou contando ela duas vezes, quando eu deveria contar somente uma.
Beleza? Então, assim fica a probabilidade da união de dois eventos quando existe uma intersecção entre eles. Quando não existe, só a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Quando existe, a probabilidade de A mais a de B menos a probabilidade da intersecção. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, vamos treinar isso daqui. Olha só, um exemplo. Eu tenho aqui uma urna, contém 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tira-se sucessivamente 2 bolas. Então, a probabilidade das bolas serem da mesma cor é... Então, veja bem. Tira-se sucessivamente 2 bolas. Sucessivamente. A probabilidade delas serem da mesma cor é... Toda vez que um exercício falar de retira-se de uma urna, retira-se de uma caixa, retira-se de um determinado depósito, alguma coisa, é muito importante você estar atento, prezado concurseiro, à seguinte informação. Eu retiro uma coisa. Essa retirada, ela é observada e depois reposta, ou essa retirada, ela é observada e não reposta ao local de origem. Então, ao retirar uma coisa, eu posso verificar, por exemplo, a bolinha, eu retirei a bola, eu verifico a cor, eu poderia devolver essa bola lá dentro e fazer uma segunda retirada. Então, a retirada ela pode ser com reposição ou sem reposição. Então, é muito importante você estar atento nisso, porque faz diferença no cálculo da probabilidade. Quando o exercício fala tira-se sucessivamente, quer dizer, retira uma e na sequência já retira a outra. Então, esse formato, essa linguagem expressa, ela quer dizer que não houve reposição. Até porque a palavra houve reposição, ela é obrigatória. Tá? É muito importante que o exercício deixe claro esse comando. Retirou-se uma bola e repôs. Tá? Por quê? Para não causar confusão, para que você realmente tenha ideia clara do cálculo que você tem que fazer. Mas ele não disse. Então ele falou, tira-se sucessivamente 2 bolas. Então fica explícito que é sem reposição nesses casos. Beleza. Então, a probabilidade delas serem da mesma cor é... O que eu vou fazer? Primeiro passo aqui, ó. Eu tenho que o meu espaço amostral é 7 bolas. Por que 7 bolas? Porque ele falou que tem 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. 3 brancas, 4 pretas, 7 bolas. Então, eu vou ter 2 eventos. Por que 2 eventos, professor? Porque ele quer que a probabilidade das bolas serem da mesma cor. E eu tenho 2 cores. Então, a resposta pode ser tanto baseada na probabilidade de sair uma bola branca, quanto na probabilidade de sair uma bola preta. Então, eu tenho evento 1, que eu vou chamar de bolas brancas, e evento 2, que eu vou fazer referência às bolas pretas. Então, bolas brancas eu possuo 3, bolas pretas eu possuo 4. Beleza. Bom, observem que essa probabilidade, ela é uma probabilidade, esses eventos, eles são excludentes. Lembra quando eu falei da união? Eu tenho que verificar se, ao unir 2 conjuntos, eles vão ter ou não elementos comuns. Ou seja, vai existir ou não vai existir uma intersecção. Nesse caso, não existe intersecção, porque as bolas brancas fazem parte de um conjunto e as pretas de outro conjunto. E branco e preto são elementos diferentes. Então, não existe intersecção entre eles. Não existindo intersecção, como que se faz o cálculo da probabilidade? Vai ser a probabilidade de ocorrer um mais a probabilidade de ocorrer o outro, certo? Ele falou que ele quer a probabilidade delas serem da mesma cor, então é uma forma indireta de dizer qual a probabilidade das 2 bolas serem brancas ou pretas.
Professor, mas ele não falou ou, mas ele falou serem da mesma cor. É a mesma coisa, ok? Então eu tenho aqui no evento 1, a probabilidade do evento 1 vai ser 3 bolas de 7, certo? Só que eu vou fazer 2 retiradas sucessivamente. Então eu retiro uma, depois eu retiro outra, tá? Então, ao fazer isso, eu tenho a seguinte situação. Para o evento 1, bola branca. Na primeira retirada, eu tenho 3 possibilidades de um total de 7 bolas. Na segunda retirada, eu não tenho mais 3 possibilidades de bola branca. Por quê? Eu estou partindo do princípio que a primeira bola retirada já é branca. Então, se tinha 3, eu já retirei uma, sobraram 2 bolas. E quantas bolas restaram nessa urna? Restaram 6, porque eu já tinha tirado uma, então eu não tenho mais 7, eu passo a ter 6. Eu não tenho mais 3 brancas, eu tenho 2. Então a probabilidade de ser branca vai ser a probabilidade da primeira ser branca vezes a probabilidade da segunda ser branca. Ok? A probabilidade das 2 bolas serem pretas vai ser a probabilidade da primeira ser preta, que é 4 bolas de um total de 7, multiplicado, aí eu tirei a primeira, ela é preta, então sobraram só 3 pretas lá dentro, eram 7, passaram a ser 6. Então, a probabilidade da segunda ser preta é de 3 sobre 6. Concluindo, a probabilidade das 2 serem pretas é a probabilidade da primeira ser preta vezes a probabilidade da segunda ser preta também. Aí eu tenho o total de probabilidade das 2 serem pretas. Beleza, fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui 3 vezes 2, 6, 7 vezes 6, 42, 4 vezes 3, 12, 7 vezes 6, 42. Eu não vou simplificar ainda, porque eu tenho uma soma para ser realizada. E como o denominador aqui é igual, quando eu tenho uma soma de fração com denominadores iguais, o que eu faço? Conservo o denominador e somo os numeradores. 6 mais 12, 48, e conservo o denominador, 42. Agora, como não existe essa resposta aqui, aí sim eu vou simplificar a minha fração. E simplificando ela por 6, 18 por 6 dá 3, 42 por 6 dá 7, portanto eu tenho 3 sobre 7. Resposta letra C. Tranquilo? Belezinha? Vamos para outro exemplo? Olha só. Uma caixa contém 30 fichas numeradas de 1 a 30. Se uma das fichas for retirada ao acaso, qual é a probabilidade de seu número ser divisível por 3 e 5, ser divisível por 3 ou 5? Tranquilo? Então eu tenho na letra A 3 e 5 ao mesmo tempo e na letra B 3 ou 5. Então lembrando daquilo que nós trabalhamos no início da aula, quando eu tenho a palavra e, é intersecção, quando eu tenho a palavra ou, é soma, é união, ok? Então, e, só o que tem em comum, ou, é a soma dos dois, beleza? Bom, então vamos lá. Então, a primeira parte aqui, letra A, ser divisível por 3 e 5. Lembrando que nós temos uma caixa com 30 fichas numeradas de 1 a 30, tá? Uma ficha foi retirada ao acaso. Então, aí a pergunta é, qual a probabilidade dela ser divisível por 3 e 5? Como que eu vou proceder nisso? Bom, gente, eu preciso saber quantos, no evento A, vamos dizer assim, eu vou dizer que é o evento das fichas que são divisíveis por 3, tá? O evento A vai ser o evento que contém todas as fichas que são divisíveis por 3. Bom, gente, como que eu sei que um número é divisível por 3? O número vai ser divisível por 3 quando ele for múltiplo de 3. Então, todos os múltiplos de 3 são divisíveis por 3. Professor, como que eu acho o múltiplo de um valor? Simples, a palavra múltiplo vem de multiplicar. Então, é só você efetuar a multiplicação daquele valor
fazer a tabuada dele, digamos assim, você vai encontrar todos os múltiplos daquele número. Consequentemente, ele passa a ser divisor desses múltiplos dele. Então, de acordo com a tabuada do 3, eu tenho 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. Tá aqui, ó. Beleza? Todos esses elementos são múltiplos do 3. Consequentemente, eles são números divisíveis por 3. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou chamar de evento B, o conjunto formado pelos divisores do 5. Nessa ficha de 1 a 30, quais são os valores que são divisíveis por 5? Então, beleza. É só eu pensar na tabuada do 5. Então, de 1 a 30, eu vou ter 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30. Paro aqui. Por quê? Porque eu só tenho 30 fichas lá dentro. Tranquilo? Bom, gente, ele pede a probabilidade da ficha escolhida ser um valor que seja ao mesmo tempo, né, divisível por 3 e 5. Então, intersecção. O que ele está pedindo é a probabilidade de A intersecção com B. A intersecção com B. Veja bem, quantas fichas eu tenho dentro dos divisores, né, de 3 e do 5 ali, dentro das fichas que são divisíveis por 3 e por 5, que são comuns. Olha só, 15, tem uma ficha. Aqui, 30 e 30. Portanto, a intersecção de A com B é 2. 2 fichas. Sendo assim, a probabilidade de ter uma intersecção de A com B vai ser igual à probabilidade da intersecção de A com B dividido pelo espaço amostral, que no caso nosso aqui, o espaço amostral é a quantidade de fichas que eu tenho. Quantas fichas eu tenho? Eu tenho 30 fichas, então o meu espaço amostral é 30. Tranquilo? Então, a probabilidade da intersecção de A com B vai ser igual a 2 sobre 30, que simplificando vai dar 1 sobre 15. Então, está aqui, ó. Qual a probabilidade de, ao retirar uma ficha, ela ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo? 1 de 15. Tranquilo? Belezinha? Olha como é bem de boa quando a gente entende a palavra ou a palavra e, fica fácil de nós resolvermos. Vamos para a letra B. Na letra B ele já fala 3 ou 5. 3 ou 5. Então, como é ou, eu já penso em união. União. Então, eu tenho que divisíveis por 3, eu tinha lá 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Certo? E eu tenho divisíveis por 5 no evento B. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Quantos eu tenho divisíveis por 3? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho total de fichas que são divisíveis por 3, eu tenho 10. Quantas fichas eu tenho divisíveis por 5, que são divisíveis por 5? 6 fichas. Então, o número de elementos do evento A, que seria divisíveis por 3, é 10. Número de elementos do evento que são divisíveis por 5, vai ser 6. Bom, gente, agora eu estou falando em união. União.
Tranquilo. Eu tenho que a intersecção de A com B, contém dois elementos, que é o 15 e o 30. 15 e o 30, que aparece tanto no primeiro quanto no segundo. Então, a probabilidade da união de A com B, de ser A ou B, vai ser a probabilidade de ser A, mais a probabilidade de ser B, menos a probabilidade da intersecção de A com B. Porque agora existe intersecção, então eu não posso contar duas vezes. Então eu tenho probabilidade de ser A, 10 de 30, probabilidade de ser B, 6 de 30, porque o total de fichas é 30, menos a probabilidade da intersecção, que é 2 de 30. Portanto, como é o mesmo denominador, conserva-se 30 e soma 10 mais 6, 16, 16 tira 2, 14 de 30, que simplificando por 2 aqui, em cima e embaixo, eu vou ter aqui 14 por 2, 7, 30 por 2, 15, portanto 7 sobre 15. Essa é a probabilidade de ser um ou de ser outro. Tranquilo? Beleza, né, galera? Vamos lá? Probabilidade do complemento. O que é isso, professor? Probabilidade do complemento. Nós vimos no início do estudo de probabilidade, na aula anterior, que a probabilidade é um valor, um índice, que indica as chances de algo ocorrer. E que esse valor varia entre 0 e 1, sendo 0 não tem chance nenhuma disso ocorrer, e sendo 1, chance total daquilo ocorrer. Onde 0 é lido como 0%, que é uma representação em porcentagem, e 1 é lido como 100%, 100% de chances de ocorrer. Beleza? Então, toda probabilidade varia entre 0 e 1. Nem menos e nem mais. Sempre entre esses dois valores. Beleza. Então, a probabilidade do complemento é, se um determinado evento tem 20% de chance de ocorrer, o complemento dele é o que falta para 100. É o que falta para o total. Certo? Então, eu dei um exemplo em porcentagem, mas poderia ser no número decimal, 0,2. Então, a probabilidade de ocorrer é o que falta para 1. Para 1, e seria 0,8, ok? Então, a probabilidade do complemento de A é qualquer coisa que não seja A. Então, eu vou pegar sempre assim, a probabilidade de não A, tá? Que é o complemento de A, é a probabilidade de não ocorrer o A. Então, vai ser 1 menos a probabilidade de A. E se fosse o contrário? A probabilidade de A vai ser 1 menos a probabilidade de não ocorrer. Por que eu estou passando isso? Porque a partir do momento que você sintetiza esse conhecimento, pode facilitar a sua vida em termos de cálculo. Pode evitar com que você faça alguns cálculos desnecessários. A partir do momento que você sabe a probabilidade de ocorrer a probabilidade de não ocorrer é só a diferença de 1 menos a probabilidade de ocorrer. A mesma coisa ocorre se você sabe a probabilidade de não ocorrerá. E aí ele pede, calcule a probabilidade, sabendo que a probabilidade de não ocorrerá é de 30%, qual a probabilidade de ocorrer? Vai ser 100 menos 30, 70. Tranquilo? Beleza. Bom, numa sacola foram colocadas 15 bolinhas do mesmo tamanho. Em cada uma estava marcado um valor de 1 a 15. Uma bolinha será retirada ao acaso. Qual a probabilidade dela ser um número menor que 5? Então, vamos lá. Foram colocadas bolinhas de 1 a 15, portanto, 15 bolinhas, beleza? Será retirado ao acaso. Uma bolinha será retirada ao acaso. Qual a probabilidade dela ser menor que 5? Galera, para o evento A aqui, é a quantidade de bolinhas menores que 5. Então, eu tenho 1, 2, 3 e
e 4. Professor, não entra o 5? Não, gente, ele falou menor que 5. Se ele dissesse menor ou igual a 5, o 5 entraria. Mas não entra porque ele só disse menor. Beleza. Então eu tenho 4 possibilidades de sair uma bolinha menor que 5. Portanto, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o total de possibilidades, que é 4, dividido pelo espaço amostral, que é o total de bolinhas que contém nessa urna, que são 15. 4 sobre 15. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Beleza. Então, eu já sei que a probabilidade de sair um número menor que 5 é 4 sobre 15. Na letra B, ele fala, não sair um número menor que 5. Veja bem, gente. Se eu sei a probabilidade de sair um menor que 5, qual seria a probabilidade de não sair um número menor que 5? Então, a probabilidade de não sair vai ser igual a 1 menos a probabilidade de sair, que é a probabilidade do complemento. A partir do momento que eu sei que esse cara aqui é 4 sobre 15, a gente já calculou na letra A, que a probabilidade de sair é 4 sobre 15, então a probabilidade de não sair é 1 menos 4 sobre 15. E aí, fazendo esses cálculos aqui, tá? Nós vamos ter aqui 15, 15 vezes 1, 15, 1 vezes 4, 4, 15 tira 4, 11 sobre 15, tá? Então, eu usei aquele esqueminha que eu já ensinei em aulas anteriores, como que faz para nós somarmos ou subtrair uma fração. Então, eu pego o denominador, aqui é 1, aqui é 15, o que que eu fiz? Multipliquei 1 vezes 15, 15, está aqui embaixo, denominador. E na parte de cima, multiplica cruzado, ó, 15 vezes 1, 15, 1 vezes 4, 4, 15 menos 4, 11. Pronto, a probabilidade de não sair, 11 sobre 15. Está resolvido o exercício. Beleza, galera? Então, vamos para frente. Probabilidade condicional ou condicionada, gente, tá? O que que é isso? A probabilidade de um evento A ocorrer, dado que aconteceu um outro evento B. Então, quando eu falo probabilidade condicional, eu estou dizendo, eu quero, em outras palavras, perguntar, qual a possibilidade de ocorrer A, tendo em vista que B já ocorreu, certo? Então, a probabilidade condicional, ela é dada por uma equaçãozinha, por uma formulazinha. Professor, mas eu só resolvo se eu souber essa fórmula? Não necessariamente. Aliás, nem a probabilidade da união a gente precisa ficar memorizando, tá? Desde que a gente entendeu a ideia do e, do ou ali, fica tranquilo, a gente pode aplicar de forma direta. A gente sabe que no ou soma, né? Eu vou pegar um mais o outro e vou descontar a parte que eles têm em comum, certo? E o E é só o que eles têm em comum. Beleza. Então, a probabilidade condicional, a leitura é feita assim. Qual a probabilidade de ocorrer o evento A, tendo em vista que o evento B já ocorreu? Então, a equação que nos auxilia seria a probabilidade da intersecção entre eles, dividido pela probabilidade do evento que já ocorreu. Beleza? Bom, então vamos lá. Exemplo. Numa sacola foram colocadas 15 bolinhas do mesmo tamanho. Em cada uma, marcado um valor de 1 a 15. Uma bolinha será retirada ao acaso. E sabendo que ela é maior do que 6, determine a probabilidade de ser múltiplo de 3. Então, veja bem, gente. Nós temos duas formas de fazer aqui. Uma seria através da fórmula, né? E a outra seria a de uma forma dedutiva, partindo do princípio que probabilidade é número de elementos favoráveis dividido por número de elementos possíveis. Beleza? Então, eu vou dividir o quadro aqui em duas partes. Numa, eu vou usar a formulazinha. Na outra, eu vou fazer com o raciocínio dedutivo de conceito de probabilidade. Então, eu tenho que a probabilidade, o que ele falou aqui? São 15 bolinhas. Então, o meu espaço amostral é 15 bolinhas.
Ele falou que uma bolinha será retirada ao acaso, e sabendo que ela é maior que 6. Então, a bolinha retirada é maior que 6. Determine a probabilidade de ser múltiplo de 3. Beleza? Bom, então o meu evento, a primeira coisa que eu vou descobrir é múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3? Se de 1 a 15, eu vou ter 3, 6, 9, 12 e 15, correto? Esses são os múltiplos de 3 de 1 a 15. Beleza. O exercício falou que foi retirada uma bola e essa bola é maior que 6. É maior que 6. Então, esse já é um evento, tá? Maior, vou representar aqui, ó, maior que 6. Vou escrever aqui, ó. Maior que 6. Quem são, no caso, as bolinhas maior que 6? Então, eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o próprio 15. Então, essas são as bolinhas maiores que 6. Porque o exercício falou que saiu uma bola maior que 6. Beleza. Então, o evento maior que 6 é constituído por 3, 6, 9 elementos. O evento maior que 6. Ele pede lá, na probabilidade, a probabilidade de ocorrer A, dado a ocorrência de B, é igual à probabilidade da intersecção de A com B, dividido pela probabilidade de B. Tranquilo? Essa é a equação da probabilidade condicional. Bom, eu preciso saber qual a probabilidade da intersecção e qual a probabilidade de ocorrer B. Bom, a probabilidade de ocorrer B é ser um número maior que 6. Portanto, eu tenho aqui 9 de um total de 15. Tranquilo? A probabilidade da intersecção, chamando esse primeiro evento aqui de A e o segundo de B, a probabilidade da intersecção de A com B vai ser o seguinte: quem é múltiplo de 3 e ao mesmo tempo é maior que 6? O 9, o 12 e o 15. Ó, aqui, ó, 9, 12 e 15. Portanto, na intersecção eu tenho 3 elementos de um total de 15. Então, vai ficar bem assim, ó. Probabilidade da intersecção 3 de 15, dividido pela probabilidade de B, que é 9 de 15. Observe que eu tenho o mesmo denominador, 15 e 15. Se eu tenho o mesmo denominador, ó, 15 elimina 15. Vai ficar quem? 3 sobre 9. E 3 sobre 9, simplificando, vai me dar 1 sobre 3. Pronto, está aqui. A probabilidade de ocorrer A, tendo em vista que B já ocorreu, é de 1/3. Beleza? Bom, isso usando a fórmula. Professor, e se eu não lembrar da fórmula, como que eu posso fazer? Bom, vai para o conceito de probabilidade. Isso você não pode esquecer. Qual é o conceito de probabilidade? Número de elementos favoráveis dividido pelo número de elementos possíveis. Os elementos favoráveis é a intersecção de A com B. Então, primeira coisa que você tem que saber, a intersecção de A com B possui quantos elementos? A intersecção de A com B possui 3 elementos. Então, só tem 3 possibilidades de ser múltiplo de 3 e maior que 6 ao mesmo tempo, que é o 9, o 12 e o 15. Então, eu tenho 3 elementos. O meu espaço amostral é o total de possibilidades que eu tenho, certo? Que seria, no caso, números maior que 6. Maior que 6. Agora, quantos números nesse conjunto são maiores que 6? Já vimos aqui. 9 números. Então, casos favoráveis, que são, ao mesmo tempo, múltiplos de 3 e maiores que 6, 3. Casos possíveis, são todos os maiores que 6. Nesse caso, é 9. Então, observe que o meu espaço, na probabilidade condicional, o meu espaço amostral,
ele fica reduzido. Por quê? Porque o exercício já determinou um fato ocorrido. Eu tenho 15 bolinhas numeradas de 1 a 15, mas a bolinha que foi tirada é um valor maior que 6. Então, todos os valores menores que 6, eles automaticamente ficam descartados, porque eles não são possíveis de serem retirados, tendo em vista que já falou que o que saiu é maior que 6. Então, o meu espaço amostral, que antes era 15, passa a ser 9. Então, a probabilidade disso ocorrer é de 3 sobre 9, que simplificando dá exatamente 1/3, o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente. Então, observe, são duas formas diferentes de realizar o mesmo cálculo aqui. Tranquilo? Probabilidade da intersecção. Quando a gente fala em intersecção, nós temos que ter duas situações aqui plausíveis, tá, gente? Quando o exercício for bem específico, determine a probabilidade da intersecção. Você vai ter que verificar o seguinte: a probabilidade de haver intersecção, esses dois eventos, eles são eventos independentes ou são eventos dependentes? O que é isso, professor? Qual que é a diferença entre ser ou não ser aí? A diferença é o seguinte: nós dizemos que dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. Se eu tenho uma situação e tenho outra, e o fato de ter ocorrida uma não altera em nada a outra, então eu tenho eventos independentes. Quando que eles serão dependentes? Quando alterar. Quando a retirada de uma, a ocorrência de uma, implica numa alteração na ocorrência do outro. Ok? Então vamos analisar primeiramente quando essa ocorrência, quando tiver essa situação. Então, quando eu tiver uma situação de eventos independentes, eu vou ter o seguinte: a probabilidade de um ocorrer, tá? Vezes a probabilidade do outro ocorrer. Se os eventos são independentes, a ocorrência de um não depende do outro. Então, é a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro. Tranquilo? Professor, e se houver influência? Se houver influência, aí eu vou usar a mesma formulazinha da probabilidade condicional. Lembra que probabilidade condicional era a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do evento já ocorrido? A única coisa que eu fiz ali foi uma operação matemática. Está dividindo, passa multiplicando. Então, a intersecção é a probabilidade de ocorrer A, dado a ocorrência de B, vezes a probabilidade do ocorrido, que no caso é o B. Certo? Então, eu fiz uso da mesma fórmula da probabilidade condicional, só fiz uma operação algébrica ali de trocar de lugar. Beleza? Mas assim, eu quero dar um destaque especial para esse caso aqui. Quando os eventos forem independentes, quando a ocorrência de um não interferir a ocorrência do outro, que é o que mais é cobrado, basta você calcular a probabilidade de um e a probabilidade do outro e multiplicar. Beleza? Isso, eventos independentes, uma definição mais clara disso, né? Se a ocorrência de um não altera a probabilidade da ocorrência do outro. Veja bem, gente, porque quando ocorrido um não altera a ocorrência do outro, então a probabilidade de ocorrer A, tendo em vista que já ocorreu B, vai ser a probabilidade do próprio A. Entendem isso? Por quê? Porque B não interfere em A. Se B não interfere em A, então a probabilidade de acontecer A já ocorrido B não vai alterar em nada, é só a probabilidade de ocorrer A, beleza? Por isso que eles ficam sendo resultado do produto de um pelo outro, beleza? Só uma explicação para a gente entender por que eu não preciso analisar assim. Bom, exemplos aqui, ó.
O sangue humano está classificado em 4 grupos distintos, A, B, AB e O. Além disso, o sangue de uma pessoa pode possuir ou não o fator Rhesus. Se o sangue de uma pessoa possui esse fator, diz-se que a pessoa pertence ao grupo sanguíneo Rhesus. E se não possui esse fator, diz-se Rhesus negativo. Tá? Numa pesquisa, 1.000 pessoas foram classificadas segundo o grupo sanguíneo e respectivo fator Rhesus, de acordo com a tabela. Então, ele nos deu essa tabela, se a gente somar aqui, vai dar exatamente 1.000 pessoas. Beleza? Vamos lá, continuando. Dentre as 1.000 pessoas pesquisadas, escolhida uma ao acaso, determine. Aí ele nos fez 3 perguntas aqui, tá? A primeira pergunta, a probabilidade de seu grupo sanguíneo ser de A. Vamos lá? Veja bem, gente, eu tenho um total de 1.000 pessoas, que é a soma de todas as pessoas que estão aqui. Ele quer saber, escolhendo uma ao acaso, qual a probabilidade dela ser de A. Do grupo A. Veja bem, o grupo A tem exatamente 460 pessoas. De um total de 1.000. O que é a probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Portanto, eu tenho 460 dividido por 1.000. E aí, dividindo por 2, eu vou ter aqui 23 sobre 50. Não dá para simplificar mais, 23 é número primo, pronto. Está resolvido. Tranquilo? Bom, letra A é só isso. Letra B é a probabilidade de seu grupo sanguíneo ser A, sabendo que a pessoa escolhida é RH negativo. Gente, RH negativo é esse quadro de baixo. Quantas pessoas são RH negativo? 70, 90, 100, 150 pessoas têm RH negativo. Tá? Então, foi escolhida uma pessoa com RH negativa. Ele pergunta, qual a probabilidade de ser A? Olha só, probabilidade condicional. Qual a probabilidade de acontecer algo, tendo em vista que outro já ocorreu? O que já ocorreu? Eu sei que a pessoa escolhida tem RH negativo, então 150. Então, a probabilidade dela ser de A, dado que o RH é negativo, vai ser a probabilidade dela ser de A dividido por quem? De A intersecção com RH negativo, né? Dividido pela probabilidade de ser RH negativo. Isso aqui pela fórmula, tá? Bom, qual a probabilidade dela ser de A e ter RH negativo? 70. Qual a probabilidade dela ter RH negativo? 150. Então, 70 dividido por 150, 7 sobre 15. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Belezinha? Na letra C, ele fala, a probabilidade de seu grupo sanguíneo ser RH negativo, sabendo que a pessoa escolhida é de A. Agora inverteu. Agora, eu sei que a pessoa escolhida é de A, portanto, eu tenho 460 pessoas. Qual a probabilidade dela ter RH negativo? Bom, do A que tem RH negativo é 70, então eu vou ter 70 dividido por 460. Simplificando isso aqui, 7 sobre 46. Pronto, está resolvido. Olha como é simplesinho quando a gente entende o conceito da probabilidade. Beleza? Vamos para os exercícios, galera. Olha só, primeiro exercício aqui, Colégio Pedro II, 2018, analista de tecnologia de informação. O que eu tenho aqui, professor? Uma lanchonete oferece a seus clientes esfirras de carne, frango, queijo ou espinafre e quibes de carne ou frango, além de refrescos, caju, maracujá ou laranja. Suponha que um cliente tenha decidido escolher aleatoriamente uma esfirra, um quibe e um refresco. A probabilidade de que escolha uma esfirra de queijo, um quibe de carne e um refresco de caju é de aproximadamente. Aí eu tenho aqui as porcentagens. Galera, como que eu faço isso, professor? Veja bem, ele nos propõe eventos,
separados, distintos. Então eu tenho um evento A, que seria as esfirras, um evento B, que seria o quibe, e um evento C, que seria os refrescos, ok? Então, evento A, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades, porque eu tenho 4 tipos de esfirra. No evento B, que é a questão do quibe, eu tenho 2 possibilidades. E no evento C, que seria a quantidade de refresco, eu tenho 3. Tranquilo? A pergunta é, qual a probabilidade de ser uma de queijo, um quibe de carne e um refresco de caju? Pergunto para os senhores, são eventos diferentes, é uma coisa e outra. Então tem que ser uma ocorrência simultânea. Tem que ser ao mesmo tempo queijo, tem que ser ao mesmo tempo quibe de carne e tem que ser ao mesmo tempo refresco de caju. Não pode ser diferente. Então a probabilidade da ocorrência disso daqui é uma intersecção. Como que eu sei que é intersecção? Olha aqui a palavra. E, lembram? Ou união e intersecção. Se é intersecção, e agora como que eu faço? Lembram da probabilidade de intersecção? Eu disse para vocês que quando não ocorre de um evento ter elementos comuns ao outro, né? Quando são eventos excludentes, tá? Quando não tem elementos comuns, a probabilidade entre eles é o produto dessas probabilidades. É a probabilidade de ocorrer um vezes a probabilidade de ocorrer o outro. Como aqui eu tenho 3 ocorrências, então a probabilidade disso ocorrer vai ser a probabilidade de A, que seria, no caso, uma esfirra ser de queijo, vezes a probabilidade de B, do quibe ser de carne, vezes a probabilidade de ser do suco do refresco ser de caju. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A? É uma esfirra de queijo de um total de 4. Então eu tenho 1 de 4 aqui. Probabilidade de ser um quibe de carne, 1 de 2. Probabilidade de ser um refresco de caju, 1 de 3 refresco. Então, fazendo esse produto, a gente sabe que na multiplicação de fração, multiplica-se o numerador, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e multiplica-se o denominador, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Ok? Beleza? E agora é só nós fazermos essa divisão. E ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar aqui 0,04, que vai dar exatamente 4%. Tranquilo? Beleza? Só fazer a divisão, nós vamos encontrar esse valor. 0,04, para você transformar isso para porcentagem, é só multiplicar por 100. Beleza, gente? Então tá aí, ó. Toda vez que você tiver uma probabilidade de intersecção e não houver elementos comuns, não houver a intersecção entre eles, é só multiplicar a probabilidade de ocorrer cada um. Segundo exercício. Banca Setap 2019, né, Prefeitura de Ananindeua, Pará, Técnico Municipal de Administração Básica, 2019, gente, ó. Em uma confraternização, estão reunidos 100 profissionais de saúde, 40 médicos, 20 dentistas e 40 enfermeiros. Será sorteada uma viagem entre eles. Qual a probabilidade do ganhador ser médico ou dentista? Ser médico ou dentista. Então, qual a palavra-chave aqui, gente? Ou. E ou quer dizer o quê, galera? União. Como que eu faço a união, professor? Tem 2 formas a considerar quando é união. Quando é união, eu calculo a probabilidade de ocorrer um e somo com a probabilidade de ocorrer o outro. Acaso eles tenham elementos comuns, aí eu tenho que subtrair a quantidade de elementos comuns. Se eles não tiverem elementos comuns, se forem 2 eventos excludentes, os elementos de um não são elementos do outro. Então, é só somar a probabilidade de um com a do outro. Lembra no início da aula que nós falamos? Então, observem que eu tenho 40 médicos, 20 dentistas e 40 enfermeiros. Aqui em nenhum momento o exercício diz que tem pessoas que são médicos e enfermeiros ao mesmo tempo, que seria a intersecção.
Ok? Não tem. Quem é médico é médico, quem é dentista, quem é enfermeiro. Então, a probabilidade de ser médico mais a probabilidade de ser dentista. A probabilidade de ser médico é de 40 de um total de 100 pessoas. A probabilidade de ser dentista é de 20 de um total de 100 pessoas. Portanto, eu tenho 60 por 100, 60%, resposta à letra C. Tranquilo? Ficou bem simples esse exercício, porque ele trabalhou com a quantidade 100, né? E aí a divisão fica bem mais tranquila. Mas você precisava entender que, nesse caso, como não são eventos excludentes, é só calcular a probabilidade de um e somar com a do outro, porque é uma união. E isso ficou caracterizado pelo aparecimento da palavra ou, médico ou dentista. Um outro exemplo. Banca IBAD 2018, Câmara de Porto Velho, Rondônia, técnico legislativo. 3 moedas equilibradas são lançadas ao ar. A probabilidade de que, ao caírem, as 3 faces voltadas para cima sejam iguais. 3 caras ou 3 coroas. Olha só, o exercício de uma certa forma facilitou para nós quando ele colocou a palavra ou. Então, isso daqui quer dizer uma união. Então, eu tenho que calcular a probabilidade das 3 serem coroas, mais a probabilidade das 3 serem caras. E aí eu somo essas possibilidades. Por quê? Porque é uma união. Mas eu tenho que primeiro calcular esses eventos em separados. Então, probabilidade de ser cara. Vamos lá. São 3 moedas que foram lançadas, certo? Então, observem que o resultado de uma moeda não interfere na outra. Então, não vai existir intersecção, porque eu vou lançar as 3 moedas. A probabilidade de uma, se saiu cara na uma, não vai interferir no resultado da outra. Então, são eventos de uma moeda para outra excludentes. Portanto, a probabilidade de sair cara na primeira moeda é de 1/2, certo? Ou é cara ou é coroa. A probabilidade de sair cara na segunda é 1/2 também. A probabilidade de sair cara na terceira moeda é de 1/2 também. Portanto, no lançamento de 3 moedas, a probabilidade de sair cara vai ser de 1/8. E fazendo essa divisão, 0,125. Beleza? A probabilidade de ser coroa não muda, gente. Por quê? Eu só tenho 2 faces, cara e coroa. Então, também vai ser 1/2, 1/2 e 1/2. Então, ao lançar 3 moedas, a probabilidade de ser as 3 coroas é o produto da probabilidade de cada uma. E que vai dar 1/8, que também é 0,125. Como nós estamos falando de união, porque aqui a pergunta é: qual a probabilidade de sair as 3 caras ou as 3 coroas? Então, se é união, basta eu somar a probabilidade das 3 serem caras mais a probabilidade das 3 serem coroas. Portanto, 0,125 com 0,125 vai dar 0,25 ou simplesmente 25%. Resposta letra E. Tranquilo? Belezinha? Tá? Então, aqui, o que eu chamo a atenção de vocês é exatamente na compreensão que se trata de uma união caracterizada pela palavra ou. Aí você calcula a probabilidade de ocorrer um e soma com a probabilidade de ocorrer outro. Como são eventos excludentes, basta somar as 2 probabilidades. Beleza? Mais um aqui, gente, ó. Eu tenho agora Banca IBAD também, 2019, Prefeitura de Aracruz, Espírito Santo, Auditor Controle Interno. Um dado cúbico, faces numeradas de 1 a 6, e uma moeda,
ambos não viciados. Professor, o que é esse lance de não viciado? Isso aí é só uma forma do exercício deixar claro que não existe possibilidade de sempre sair um mesmo valor. Todos os valores têm a mesma chance de sair. Certo? Se o dado apresentar algum defeito, toda vez que você jogar ele tende a dar um determinado valor ou não dar um determinado valor por conta de um defeito. Tá? Então, quando ele diz não viciado, ele exclui todas essas possibilidades. Todos os valores do dado e da moeda têm a mesma possibilidade de serem alcançados, ser o alvo do resultado. Então, são lançados simultaneamente os dois. A probabilidade de que as faces voltadas para cima, após o lançamento, apresente um número maior ou igual a 4 no dado e cara na moeda é igual a. Então, veja bem, ele quer uma intersecção. Professor, como que eu sei que é intersecção? Aqui, olha aqui a palavra que está unindo um ao outro. É a palavra e. A probabilidade de ocorrer um e outro ao mesmo tempo. Então, o evento aqui ele é concretizado se sair um número maior que 4 e sair cara na moeda. Beleza? Então, como se trata de uma intersecção e são eventos excludentes, porque a ocorrência desse não interfere no outro, tá? O dado me dá um resultado, a moeda me dá outro resultado, o resultado do dado não vai interferir na moeda. Então, vou primeiro. Probabilidade de ser um número maior ou igual a 4. Maior ou igual, vou representar assim, maior ou igual a 4. Quais são as possibilidades de ser maior ou igual a 4? Como entra o 4, porque ele disse maior ou igual, então eu tenho 4, 5 e 6. Tranquilo? Eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Qual a probabilidade de sair maior ou igual a 4? Vai ser 3 de um total que é 6. Porque o dado tem 6 opções de resultado, porque vai de 1 a 6. Portanto, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Beleza? Probabilidade de sair um número maior ou igual a 4. Agora, probabilidade de sair cara. Probabilidade de sair cara na moeda. Então, a probabilidade de sair cara vai ser igual à quantidade de cara que tem na moeda, só uma, dividido pelo total de faces, que são 2. Portanto, a probabilidade de sair cara é de 1 sobre 2. Beleza? Bom, conclusão. Então, como ele quer que saia uma coisa e outra ao mesmo tempo, eu estou diante aqui de uma intersecção entre eles, tá? Ou seja, tem que ter a ocorrência desse mesmo fato. Só pode ser contabilizado se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, beleza. Isso aqui é dado pela probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Tá? Probabilidade de ocorrer A, que eu chamei de ser maior ou igual a 4, 1 sobre 2. Probabilidade de ocorrer B, que é a probabilidade de sair cara, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4, que dividindo dá 0,25, ou simplesmente, em porcentagem, 25%, portanto, letra E. Tranquilo, gente? Então, aí mais uma questão que trabalha aí a ideia que nós construímos durante essa aula. Tá? Então, a palavra E lembra sempre intersecção e a probabilidade vai ser resultado do produto. A palavra OU indica união e a probabilidade vai ser resultado da soma. Então, A ou B, eu vou somar a probabilidade de A com B. Se acaso eles tiverem elementos comuns, eu desconto a intersecção. Se não tiver, é só somar um com o outro. Quando ele disser A e B, então, nesse caso, eu tenho que multiplicar a probabilidade de A com a probabilidade de B e eu chego no resultado final. Beleza, galera?
E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Peço a Deus que continue dando força para você não desanimar. Sabemos que é difícil, mas com Deus tudo é possível. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.